E aí, pessoal? Bom, vamos direto ao ponto, né? Essa aqui é a nossa revisão definitiva num ritmo bem acelerado, totalmente dedicada a dominar de vez os conceitos centrais dos contratos em direito civil 3. Para quem quer um aprendizado super eficiente e sem enrolação, o lugar é exatamente este. E olha só, um detalhe super importante antes da gente avançar. Todo esse material que vamos ver foi construído diretamente a partir das excelentes anotações de estudo para a prova do estudante de direito Thomas Albuquerque. A gente cruzou essas notas super cirúrgicas dele com a letra fria do Código Civil Brasileiro para criar essa revisão totalmente focada e direta. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. Hermenêutica contratual. 2. Efeitos gerais e efeitos interpartes. 3. Efeitos particulares. 4. Vícios redibitórios e evicção. E para fechar, 5. Um quiz de 10 questões para fixar tudo. Então, bora lá. Seção 1. Hermenêutica dos contratos. A interpretação da vontade. Sabe quando a gente lê os artigos 112 e 113? Eles dizem basicamente que a intenção real e a boa-fé objetiva importam muito mais do que o que está escrito ali ao pé da letra. Imagina a seguinte situação. Duas pessoas fecham um negócio para comprar um carro específico, todo mundo sabe exatamente qual é o carro. Daí rola um errinho de digitação na placa lá no papel do contrato. Aquele erro não vai anular a verdadeira intenção e a boa-fé de quem está envolvido, concorda? A intenção consubstanciada é o que manda aqui. Passando agora para a seção 2, efeitos gerais e efeitos interpartes. O poder vinculante. Olha, a diferença aqui é fascinante. Os efeitos interpartes, como o nome já sugere, significam que o contrato só obriga quem de fato assinou. Simples assim. Pensa na venda de um carro particular. A obrigação de pagar e de entregar a chave é todinha e exclusiva do comprador e do vendedor, mas ninguém. Só que aí entram os efeitos gerais, que servem para lembrar a gente de que os contratos têm uma função social. Então, embora a regra seja essa da relatividade, de vez em quando um contrato pode sim respingar e causar impactos em terceiros. Não que vá beneficiar ou prejudicar diretamente na essência daquela obrigação, mas acaba afetando a sociedade em volta, sabe? Indo para a seção 3, efeitos particulares dos contratos, focando nos acordos bilaterais. O grande lance aqui é traduzir esse latim complicado para o nosso mundo real, né? O direito de retenção é super fácil. Imagina um mecânico que conserta um carro. Ele tem todo o direito legal de segurar aquele veículo na oficina até que a conta do conserto seja paga. Já a tal da exceptio non ad implet contractus, que é a exceção de contrato não cumprido, quer dizer o seguinte: num contrato bilateral, uma parte não pode exigir que a outra cumpra a obrigação se ela mesma não fez a sua parte antes. Não tem como exigir a entrega de uma mercadoria se o pagamento adiantado que tinha sido combinado não caiu na conta da pessoa. E chegamos na seção 4, vícios redibitórios e evicção, a parte dos defeitos e das perdas. Afinal, o que é um vício redibitório, lá segundo o artigo 441? É basicamente aquele problema sorrateiro bem escondido. Um caso clássico é comprar um smartphone usado. Por fora, a tela está um brinco, parecendo novo. Mas aí, na hora de usar de verdade, descobre-se que a bateria tem um defeito oculto gravíssimo que descarrega em minutos. Ou seja, o problema já existia no momento da compra, estava oculto e torna o bem inadequado para uso. É justamente aí que a lei atua, para proteger quem faz aquisições e cai nessas furadas. Já a evicção, tratada no artigo 447, é uma história diferente. A gente está falando aqui da perda do direito de propriedade em si. Imagina comprar um carro, na mais absoluta boa-fé, e meses depois a polícia bate na porta e apreende o veículo. O motivo? Uma decisão judicial provou que o carro tinha sido roubado lá atrás e, na verdade, pertence a um terceiro. Quem comprou, no caso, sofreu a evicção e tem o direito claro de ser ressarcido por quem alienou o bem. Bora para a seção 5, o nosso quiz. É hora de testar os conhecimentos. Chegou a hora da verdade, de testar memória em ritmo acelerado. Foco total aqui. Primeira questão. O que o artigo 112 prioriza na interpretação contratual? Temos as alternativas: A, texto literal; B, intenção consubstanciada; ou C, formato do documento. E a resposta correta é a letra B. Como a gente viu naquele exemplo da placa do carro, a intenção verdadeira e consubstanciada no instrumento é completamente soberana em relação à literalidade. Seguindo para a segunda questão. Pelo artigo 113, os contratos devem ser interpretados conforme: A, apenas a lei literal; B, a boa-fé e os costumes locais; ou C, a vontade exclusiva do credor. Se a aposta foi na B, tá certíssimo. A boa-fé objetiva e os usos do local da celebração são o grande norte para qualquer execução, sem dúvida. Terceiro desafio agora, o conceito de efeitos interpartes.
A. Alcança toda a sociedade. B. Fica restrito às partes celebrantes. Ou C. Apenas penaliza terceiros. Sem muito mistério nessa, né? Opção B é a regra geral da relatividade. As obrigações só amarram quem realmente concordou com elas assinando o papel. Quarta pergunta na tela. A regrinha da exceptio non ad implete contractus se aplica a quais contratos? A. Unilaterais. B. Bilaterais. Ou C. Gratuitos. A resposta exata é a B. Contratos bilaterais. Afinal, para cobrar o cumprimento de uma obrigação, é preciso antes ter cumprido a própria parte do acordo. É uma via de mão dupla sempre. Chegando na metade, questão 5. O que caracteriza um vício redibitório pelo artigo 441? A. Defeito aparente na entrega. B. Falha oculta em coisa alienada. Ou C. Simples arrependimento do comprador. Ponto para quem marcou a alternativa B. É exatamente aquela falha escondida que já estava lá na entrega, igualzinho ao caso do smartphone com a bateria estragada. Passando da metade, questão 6. Se a pessoa não quiser rejeitar o bem com o defeito oculto, o que a lei permite fazer pelo artigo 442? A. Exigir o dobro do valor. B. Reclamar abatimento no preço. Ou C. Solicitar prisão. A correta é a B. A legislação é super sensata. Ela deixa a pessoa ficar com o item, mas cobrando um valor proporcionalmente menor, dando esse abatimento. Sétima pergunta, apostos. O alienante responde pela evicção mesmo se a aquisição ocorreu em asta pública, lá no artigo 447? A. Sim. B. Não. Ou C. Apenas para bens móveis. A resposta é um grande sim, letra A. Essa garantia legal persiste firme e forte para proteger quem adquire, independente se a compra rolou num leilão público. Oitavo desafio. Em contratos de adesão com cláusulas ambíguas, quem a interpretação favorece? A. O estipulante. B. O Estado. Ou C. O aderente. A alternativa certa é a C. O sistema jurídico atua justamente para nivelar o jogo, protegendo a parte mais vulnerável, que é o aderente, já que ele só aceitou os termos de um documento que já veio pronto. Penúltima pergunta, reta final. O direito de retenção permite ao credor A. Vender o bem imediatamente. B. Conservar o bem do devedor até o pagamento. Ou C. Alugar o bem. Letra B, com toda certeza. Exatamente o exemplo do cotidiano do mecânico que se recusa a devolver as chaves do carro até que a fatura do conserto seja quitada. E a 10ª e última questão, para fechar o ciclo. As partes podem excluir expressamente a responsabilidade pela evicção? A. Sim. B. Não, é de ordem pública. Ou C. Apenas em acordos verbais. A resposta é A. Sim. Isso mostra a flexibilidade das cláusulas contratuais quando ambas as partes estão cientes e concordam explicitamente com os riscos assumidos. Ufa, foi num ritmo alucinante, mas a gente cobriu todos os pilares essenciais com sucesso. Para amarrar essa nossa revisão, fica aqui uma provocação para pensar. Quando a gente analisa essas regras todas do direito civil, o que de fato governa essas relações? É a rigidez fria do papel e da tinta? Ou é o fluxo mais orgânico da intenção e da boa-fé humana que dá a verdadeira alma aos acordos? É uma reflexão e tanto para encerrar esse estudo. E é isso, se essa nossa análise de hoje, que foi toda baseada nas notas de estudo do Tomás Albuquerque, ajudou a clarear os tópicos para a prova e serviu como uma boa preparação, saiba que o apoio da comunidade faz uma diferença gigante para a gente manter esse formato ágil e gratuito existindo. Para ajudar com a continuidade do projeto, você pode fazer uma contribuição através da chave Pix que está aí na tela e na descrição, pix@legalmentecurioso.com.br. Um super abraço, muito obrigada pela companhia e ótimos estudos!